Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um devocional. Já deixa o seu like aí nesse devocional, tá bom? Pra você não esquecer no final. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão escrito inscrever-se, então clica nele pra você ser inscrito no canal a partir de hoje e acompanhar todos os vídeos que vão sair por aqui, tá bom? Então bora pro nosso devocional de hoje. Então, pessoal, o nosso devocional é sobre esse tema que tá aí, né? Pregando a si mesmo, pregando pra você mesmo. E o que quer dizer isso? Eu tenho pensado ultimamente muito nisso, tenho tentado fazer exatamente isso, né? Pregando pra mim mesmo. Principalmente a gente que faz vídeos aqui pra internet, precisamos estar muito atentos a isso, porque, como eu já disse em outros vídeos aqui, todos os vídeos que eu trago aqui pra vocês, eu sempre fico refletindo nesses temas que eu trago pra vocês aqui. É algo que sempre, né, Deus fala comigo primeiro, traz pra minha vida, pro que tá acontecendo na minha vida, pra depois eu passar pra outras pessoas. E é muito bom, edificante mesmo, quando a gente aprende algo e passa isso pra frente. Porque assim como a gente aprendeu com aquela situação, com aquela dificuldade até, outras pessoas também podem aprender. Então é muito bom quando eu trago devocionais aqui pra vocês de temas, né, de diversos temas aí, que podem edificar a vida de vocês, mas com certeza, primeiramente, me edificou, me mostrou, me ensinou algo primeiro para eu trazer, para eu gravar vídeos para vocês. Eu acredito que isso acontece com várias pessoas, falar de algum tema, ou até você, né, talvez que vai numa célula falar sobre algo, aquilo primeiro te impactou antes, aquela palavra ela veio ao seu coração primeiro, para você passar depois para outras pessoas. Algo que eu percebo que falte na gente é pregar para nós mesmos. Porque, primeiramente, Deus e você é que sabe o que você está passando, o que você está sentindo, quais as dificuldades que você tem no seu dia a dia, né, em relação a praticar mesmo ali, colocar em prática aquilo que você lê na Bíblia, aquilo que eu leio na Bíblia. Só eu sei, de fato, as dificuldades que eu tenho, né, aquilo que eu acerto, aquilo que eu ainda tô errando, que eu preciso aprender mais. Então, nós precisamos trazer a palavra, trazer aquilo que a gente já sabe da Bíblia para nossa vida. E não adianta eu vir aqui falar de temas muito bonitos, muito fortes com vocês, mas no meu dia eu não lembrar daquela palavra, aplicar para minha vida, né? Aquela palavra, aquela lição. Então, o que nós precisamos fazer diariamente, realmente, é pregar a palavra para nós mesmos. Eu gosto muito de um determinado versículo, né? Que Davi, todo mundo fala isso, e realmente, quando a gente para prestar atenção, realmente é verdade. Claro que diariamente nós podemos estar ali falando com Deus, né? Orando. E claro que tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, Deus está ali, né? Ouvindo. Deus vê todas as coisas. Mas é interessante que nessa parte em específico que você deve conhecer muito bem, porque é um versículo muito conhecido, né, ali de Davi, ele não está falando com Deus especificamente, ele está falando para a alma dele, ou seja, ele está pregando para ele mesmo. No momento ali de dificuldade, no momento ali de ansiedade, ele prega para ele mesmo. E tá lá em Salmo 42, e eu vou começar a ler a partir do versículo 3, para você entender o que ele tá passando e o que ele fala para ele mesmo, daquilo que ele já tem conhecimento da parte de Deus. O versículo 3 começa dizendo assim: minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? 4. Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ações de graças, em meio à multidão que festejava. Agora o 5, olha o que ele vai falar para ele mesmo, para a alma dele. Ele não vai orar a Deus, mas ele vai dizer aquilo que ele já sabe. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Tá falando com ele mesmo. Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Ele dá uma ordem. Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. E aí continua dizendo, né? Ele continua dizendo para a alma dele, continua pregando para ele mesmo. Então percebe que às vezes você está passando alguma dificuldade, né? Seja uma crise de ansiedade, uma depressão, alguma dificuldade que seja, emocionalmente falando, espiritualmente ali, fisicamente. E em muitos casos não é que a gente não conhece a Bíblia, não é que a gente não viu muitas pregações, muitos vídeos, não é que Deus não falou com a gente,
Mas nós precisamos pegar aquilo que a gente já sabe, pegar aquilo que a gente já ouviu da Bíblia, de pregações, né? E colocar em prática na nossa vida. E dizer em voz alta para nós mesmos. Não esperar para poder passar aquela lição para outra pessoa quando ela estiver passando por aquela dificuldade que a gente estava passando. É orar como Davi fez em muitos casos. Orar e dizer. Davi, ele deu um comando para a alma dele. Né? Ele perguntou: por que você está tão abatida assim, ó minha alma? E ele foi falando coisas de Deus, né? Que ele já sabia sobre Deus, sobre a pessoa de Deus. Percebe que ele não esperou, né, encontrar alguém que estava passando por alguma dificuldade, que, né, estava abatido ali, que estava triste, para dar um sermão para a pessoa. Mas ele deu um sermão para ele mesmo, ele pregou para ele mesmo. Então, o que eu percebo é que nós precisamos fazer isso continuamente, todos os dias da nossa vida. Nós precisamos, às vezes no nosso dia, nós precisamos dar conselho para nós mesmos. Dizer, olha, por que você tá assim? E lembrar da Bíblia, sabe? Lembrar da palavra de Deus mesmo, lembrar daquilo que a gente já ouviu de Deus e colocar em prática para nós, né? E dizer em alta voz para nós, para nossa alma, ali, para nossa mente, aquilo que tá acontecendo naquele momento. Às vezes tem que parar. Você se confrontar. Sabe? Muito fácil também a gente confrontar outras pessoas e tem pessoas até que apontam o dedo para outras, mas é difícil você fazer isso com você mesmo, de você se confrontar, de você apontar o dedo para você e dizer, olha, você tem feito isso, mas o que a Bíblia diz sobre isso? Olha, você tem vivido dessa forma, você tem deixado de fazer isso ou deixado de fazer aquilo. Entenda, falar isso para você mesmo, eu falar isso para mim mesma. Sabe? Eu me autocorrigir, porque não adianta, né, a gente só falar com outras pessoas e ficar tentando dar sermão mesmo para outras pessoas e para nós mesmos a gente tá vivendo de qualquer jeito. Então, o que adianta a gente só passar aquilo que a gente tem aprendido no conhecimento ali bíblico só para outras pessoas, mas quando algo acontece na nossa vida, a gente não sabe lidar. Que aí tem que procurar outras pessoas para nos aconselhar, e isso também não é errado, mas tem coisas que você já sabe, tem coisas que você já cansou até de ouvir. Você já sabe muito bem, você já conhece muito bem aquilo. Mas na hora que você tá vivendo uma situação, você não sabe se corrigir, falar pra você mesmo, olha, o que tá acontecendo? Você não sabe parar e refletir sobre aquilo que você já conhece, não é aquilo que você desconhece. Mas aquela situação que você já tem conhecimento sobre aquilo, o que Deus disse sobre aquilo, você já tem conhecimento. Em muitos casos, mas você não coloca em prática para você. Você não traz para você não traz para sua vida. Às vezes a gente só fica procurando situações para levar para a vida do outro. Mas quando aquilo acontece na nossa própria vida, a gente também tem que saber se autoanalisar mesmo, né? Se analisar e dizer, olha, a Bíblia diz isso, 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 isso. O que eu tenho feito? Por qual caminho eu tenho andado? E tem uma frase que eu li esses dias e que ela diz assim: o maior obstáculo para a minha santidade sou eu mesmo. Por isso que eu preciso pregar o evangelho para mim diariamente. Então, como eu falei, às vezes a gente tem muito conhecimento bíblico também falando, né? Muitas experiências com Deus, mas na hora de praticar, né? Como diz aqui, que o nosso maior obstáculo não é o vizinho, não é o seu marido, não é sua esposa, não é seus pais, não é fulano do seu emprego, é você mesmo. O maior obstáculo para a minha santidade sou eu mesmo. Então eu preciso trazer a palavra diariamente, né? Pregar realmente diariamente para mim, para minha alma, e falar, olha, calma aí minha filha, que não é assim não, como Davi fez, né? É pregar aquilo que eu já sei, trazer a palavra realmente para minha vida. Não só para a vida dos outros, não esperar alguma situação X acontecer para eu colocar em prática a Bíblia. Você pode colocar em prática a Bíblia diariamente na sua própria vida, diariamente no seu dia a dia, que acontecem diversas situações que nos fazem realmente colocar em prática e pensar, né, realmente eu tenho muito conhecimento, mas será que eu tô realmente vivendo, aplicando ele nos meus dias? Então eu acredito que isso é uma das maiores dificuldades que a gente tem, sabe? Pregar para nós mesmos. Porque, como eu disse, só você sabe a raiz do problema, né? Em muitos casos. Só você sabe, de fato, aquilo que você pensa, aquilo que você sente. Então, tem coisas que a gente também só fica orando. Mas Deus já falou, né? Às vezes tem situações que Deus já trouxe pra você o que você deve fazer, mas você não faz.
você não se coloca para se autocorrigir. Você não traz a Bíblia, né, e aplica na sua vida, aplica nos seus dias, aplica nos seus relacionamentos. Então, o que mais você espera? Claro, a gente deve orar, a gente deve buscar de Deus direcionamento para o que a gente deve fazer, mas às vezes ele já está claro o que você deve fazer, o que eu devo fazer, mas a gente ainda fica procrastinando também, né? Aquilo que a gente já deveria ter feito. Nós devemos pregar a palavra para as outras pessoas, mas nós precisamos também pregar a palavra para nós mesmos, que é o importante também, porque não adianta. Deus vê todas as coisas e Ele vê se eu e você, a gente só prega para as outras pessoas, a gente só quer dar sermão, só quer corrigir os outros, mas não se corrige, se controla, não vive a palavra no nosso dia, né, no nosso coração ali. Precisamos realmente analisar isso todos os dias da nossa vida. Então é isso, eu espero que esse devocional tenha feito sentido pra você, tenha falado com você de alguma forma. Se falou, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Deixe seu comentário aqui embaixo, tá bom? Sobre o que essa palavra falou com você, que trouxe ao seu coração. E é isso, eu espero vocês no próximo devocional. Tchau!